Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com vocês na série Orando os Salmos. Nós vamos iniciar hoje o Salmo de número 1, então desde já, chame quem está aí pertinho de você, convide os familiares, os amigos para esse momento de reflexão na Palavra de Deus, momento devocional, né? A nossa intenção aqui é te incentivar a ter pelo menos uma vez no dia esse seu momento com Deus, com a palavra, com a oração, e que esse momento te incentive, não é verdadeiramente te inspire a buscar outros momentos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que devo estar falando também com pessoas que já têm o hábito de buscar a Deus logo que se levantam pela manhã e estão inserindo esse momento aqui da série Orando os Salmos como mais um momento devocional. E isso é maravilhoso, é fantástico. Então, para quem já faz o seu devocional, esse momento acrescenta. E para quem está lutando, né, estava lutando para começar a ter pelo menos um momento com Deus no dia, não estava conseguindo. Agora nós vamos juntos, passo a passo, com a graça do Senhor. Vamos juntos até que você insira isso na sua rotina e depois de inserir na sua rotina, não vamos parar. Vamos continuar juntos aí, buscando mais e mais vidas, levando a palavra de Deus, expandindo o reino, combinado? Então, para você não perder nenhum vídeo deste canal, eu quero te pedir para agora tocar no botão aí se inscrever, inscreva-se aqui neste canal. Também ative o sininho, porque toda vez que subir um vídeo novo aqui, você será notificado aí. E deixa o seu joinha. Aí abaixo, né, você vai encontrar logo abaixo do vídeo aquele dedinho, né, apontando para cima, que é o nosso famoso joinha. Deixa o seu joinha que ajuda bastante o algoritmo aqui do nosso canal, tá bom? Então vamos à leitura do Salmo 1. O Salmo 1 se inicia dizendo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só que palavra maravilhosa para o seu coração nesse dia. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e não caminha pelo caminho dos ímpios. Nós temos em Jeremias, no capítulo 17 e versículo 7, algo que está intimamente relacionado com o verso 1 aqui dos Salmos. Veja só: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar frutos. Olha só que coisa fantástica, confiarmos no Senhor. Uma bem-aventurança, como o Salmo está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma bem-aventurança é um sentimento, é uma condição de mais do que feliz. Né? Se você procurar, um dos sentidos de bem-aventurado é isso, mais do que feliz. Ou seja, é aquela sensação de satisfação, independente das circunstâncias que estejam nos cercando. Vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei conviver ou viver tanto na pobreza quanto na riqueza, na bonança ou na tempestade. Né? Quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão bem. O apóstolo Paulo está dizendo que na sua trajetória ele foi treinado por Deus, ele foi ensinado pelo Senhor, a ponto de que as circunstâncias que estavam à volta de Paulo não influenciavam mais na sua caminhada, não impediam de continuar focado, né?
Tanto é que você vai observar quando Paulo ele está preso, aguardando o cumprimento da sua sentença, que era de morte, a decapitação. Numa das cartas escritas aos Coríntios, há um comentário lá dizendo que Paulo estava, né, no aguardo da sua sentença, ele estava em uma casa, né, e que as pessoas fluíam para lá o dia todo e Paulo pregava o evangelho para elas sem nenhum impedimento. Quando a gente lê isso assim de uma maneira distraída, a gente pensa assim: olha, era um momento que não tinha perseguição. Olha, era um momento que ninguém impedia Paulo de pregar. Você quer um impedimento maior do que saber que vai morrer decapitado? Já tem data? Já tem dia certo para isso? Se Paulo se movesse só pelo que via, se Paulo se movesse na carne, Paulo diria: não vou fazer mais nada. Eu já estou sentenciado, serei decapitado, né? Mas na verdade Paulo se movia no Espírito. Paulo se movia no eterno. O que Paulo via não era simplesmente a data da sua sentença, a sua posterior decapitação que se aproximava. Paulo enxergava o reino, Paulo enxergava algo muito maior. Então é admirável essa colocação. Paulo continuava pregando o evangelho sem nenhum impedimento, ou seja, até aquela sentença de morte, a proximidade de ser decapitado, isso não influenciava, isso não era impedimento. Paulo continuava a pregar o evangelho. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não toma o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 complementa dizendo assim: antes ele tem o seu prazer, esse homem ele tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E nesta lei medita de dia e de noite. Então veja só, aquele homem que se assenta na roda dos escarnecedores, se detém no caminho dos pecadores, é alguém que se guia pela carne, é alguém que vive daquilo que vê, né? É alguém que se guia pelo mesmo caminho daquelas más companhias. Ou seja, não tem como essa pessoa ser bem-aventurada. Muito pelo contrário, ela vai trazer sobre si muitos males, muitas infelicidades, pelo caminho que ela está escolhendo. Lembra que eu comecei dizendo que uma bem-aventurança, você ser mais do que feliz, significa uma satisfação elevada, uma satisfação superior. Tudo está ruim em volta, há tempestade, há dificuldade, há conflitos à sua volta. Se você é aquela pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores, se detém no caminho dos pecadores, o que você vai fazer? O mesmo que todo ser humano natural faz: reclamar, murmurar, demonstrar a sua insatisfação e a sua infelicidade. Porque o ser humano, no seu estado natural, guiado pela sua carne, ele é extremamente limitado. No primeiro momento, na primeira dificuldade, no primeiro momento difícil, ele para, ele desiste, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. O que é que nos eleva? É a presença de Deus no nosso coração. Por isso a palavra de Deus aqui no Salmo 1, ela está fazendo esse contraste, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é bem-aventurado? É aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, nós estamos falando da palavra de Deus, dos conselhos do Senhor. Esse momento que você está vivenciando comigo agora, nós estamos refletindo na palavra de Deus. Você está meditando na lei. Você está recebendo a palavra no seu coração. E quem sabe você começou a ouvir com o coração pesaroso, com o coração cheio de conflitos do dia que você trouxe, não é? Do dia que você, de repente você está me ouvindo nesse período da noite, então os conflitos do dia inteiro, os conflitos do final da tarde, ou você está me ouvindo pela manhã, no meio da tarde, mas já tem aí um peso sobre este dia.
Aí você começa a ouvir da lei do Senhor, da palavra de Deus, o que acontece? O fardo pesado vai sendo tirado e o jugo que é leve vai sendo entregue para você, o jugo de Jesus, porque lembra? Jesus diz assim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Olha lá, qual é o segredo? Como é que eu entrego para Jesus o meu fardo pesado? Como é que eu pego esse jugo que é leve dele? Ele já falou, ele já revelou lá no versículo, Mateus 11, 28. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, a palavra de Deus é leve, ela nos traz leveza. E esse varão, este homem que se pauta pela lei do Senhor, há um contraste aqui, né? O caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores e a lei do Senhor. Verso 1 nós temos a cultura do mundo, o verso 2 nós temos a cultura do reino de Deus. Então, há um contraste muito grande. Esse homem, essa mulher que se pautam na Bíblia e na palavra de Deus, eles vão ter essa satisfação elevada, eles serão bem-aventurados, está dizendo o Salmo 1. Então, independente das circunstâncias que estiverem à volta, independente das situações que estão cercando, essa satisfação vai sobressair, como Paulo disse, eu sei passar por um momento de tempestade, eu sei viver a bonança, eu sei passar por um momento de abundância, vacas gordas, ou enfrentar o tempo mais difícil de carestia, vacas magras, com satisfação, porque o Senhor está presente na minha vida. A palavra de Deus, ela nos eleva dessa maneira, dessa forma. Nós temos uma satisfação diferenciada. Isso não quer dizer que você não vai sofrer algumas situações externas dos aspectos da luta, né? Há uma aflição externa, às vezes há uma angústia externa, mas lá no seu interior está fluindo o rio de águas vivas. Lá no seu interior está prevalecendo a presença de Deus. Então, ainda que por um momento a angústia venha, você vai superar. Ainda que por um instante a aflição bata a porta do seu coração, você vai superar. Os conflitos, eles se lancem para tirar a paz, a ira venha. Em um instante, você vai superar. Porque o que flui lá no seu interior é muito mais forte. É a presença do Deus Todo-Poderoso. Veja, Josué, quando ele é forjado por Deus, preparado, e agora ele vai iniciar a sua missão. Josué, o capítulo 1, versículo 8. Você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim, para o Josué lá e para nós aqui hoje. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, bem-aventurado. Veja só, é o mesmo conselho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de praticar, Josué. Viu lá? Para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É a mesma palavra. Entretanto, aqui no verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está falando da meditação. Esse versículo em Josué que vem de encontro, versículo 8 do capítulo 1, está falando de pronunciar a palavra. Meditar, pronunciar e praticar. Você pode até anotar isso, é muito importante. Como é que eu vou alcançar os objetivos do reino? Como é que eu vou alcançar as promessas de Deus? Baseando-se na palavra de Deus. E fazendo o quê? Meditando, pronunciando e vivendo. Meditar, o que nós estamos fazendo agora. Pronunciar é mudar o seu vocabulário. É aprender a profetizar a vitória. É aprender a orar a palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecê-la. Por quê? Porque no momento de orar, ao invés de você apenas fazer
as suas petições ou as suas menções, você vai orar a palavra de Deus. Por exemplo, você está orando por cura. E aí você vai orar o quê? Isaías, o capítulo 53, versículo 4. Senhor, eu estou orando assim, porque verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está orando a palavra de Deus. Você vai orar para vencer uma obra maligna, uma guerra espiritual. 1 João 3,8. Senhor, eu oro 1 João 3,8, porque Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer todas as obras do diabo. Você está orando a palavra de Deus. Isso é uma chave de vitória fantástica. Ai, pastora, como que eu vou fazer isso então? Comece a se aplicar a palavra de Deus. Comece a meditar. Vou te dar uma dica, pega um versículo por dia. Faça, claro, que uma leitura mais delongada, mas escolha um versículo no dia e leva com você para o trabalho, logo de manhã. E toda hora que você puder, olha para aquele versículo, pronuncie aquele versículo, declare aquele versículo. E a palavra de Deus é sendo guardada no seu coração. E no momento da oração, ore a palavra de Deus. Faça suas petições, faça as suas menções, mas ore a palavra de Deus. Isso é muito poderoso. Josué iria para as batalhas, iria para as guerras. E viveria ali momentos de angústia, de aflições, mas lembre-se de uma coisa. As angústias, as aflições, elas precisam ficar aqui no externo. Ó. Dentro de nós precisa prevalecer a palavra e a presença de Deus. Então você vai ver Josué desenvolvendo a sua carreira, o seu propósito que Deus havia dado a ele, com muitas vitórias, com muitos sucessos, altos e baixos, claro, mas prevalecendo no final. O que é isso? Ele estava colocando em prática a palavra de Deus. Então faça isso. Medite nela, pronuncie ela, ore a palavra de Deus e, sobretudo, viva a palavra de Deus. Você vai se ver em circunstâncias e situações que vão te pôr à prova. E agora? Eu faço a minha vontade, eu obedeço a palavra. Obedeça a palavra. E agora, nessa escolha, parece que se eu obedecer a palavra, sairei perdendo. Não, você vai ganhar. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Lembra? Parece que está perdendo aqui na terra, mas está ganhando no céu. Certo? Veja, o verso 3. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Tanto o verso 1 do Salmo quanto o verso 3 estão ligados a Jeremias 17:7. Jeremias 17:7 está ligado ao verso 1, né, fazendo um contraste aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Jeremias 17:7 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor. Aí o Salmo 1, o verso 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Jeremias 17:8 vai dizer que o varão que confia no Senhor, bem-aventurado, será como árvore plantada junto às águas. Olha, a mesma colocação. Que estende, vai mais longe, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, aprofunda as suas raízes. Quem é este? O varão que confia no Senhor. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que se relaciona com a palavra, que ouve a palavra aqui através do devocional dos Salmos, que ouve a palavra na igreja, que compartilha a palavra com a família, que oferece a palavra àquele que está necessitado, que oferece a palavra àquele que parece estar abastado, mas que tem dentro de si um clamor pelo eterno, como está dito em Eclesiastes 3:11, um clamor pela eternidade, um clamor por tudo que é eterno, né? Ou seja, aquele que em todo tempo ele está manejando a palavra de Deus. Este é bem-aventurado, este confia no Senhor, este estenderá suas raízes para o ribeiro. Olha, não fica com medo do calor, não receia quando vem o calor das tribulações, o calor das provações, né?
mas a sua folha fica verde, olha o que eu disse. E a folha da árvore, ela se alimenta do quê? Da seiva que vem do tronco. Ou seja, o calor está lá fora, o calor está queimando, o calor está secando tudo que está fora, mas a folha dessa árvore, ela está verde. Como pode? Há uma seiva sendo retirada daquele solo que está nutrindo e alimentando aquela folha. É bem aquela situação, a luta está acontecendo, as adversidades estão acontecendo, você está vencendo a angústia, está vencendo a aflição, alguém vem e fala, como é que você consegue passar por tudo que você está passando, sem se desesperar, sem desistir, sem se trancar num quarto escuro, desistindo da vida? Como é que você consegue? É a seiva do Espírito Santo que flui de dentro de você e faz as suas folhas reverdecerem. Por quê? Porque no momento de escolher, está lá a porta larga, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Essa é a porta larga, mais fácil. Mas também tem a porta estreita. O varão que confia no Senhor, a mulher que medita na palavra de Deus. Essa porta é estreita, é difícil, mas eu vou por ela. E aí o que vai acontecer? No meio das lutas, das adversidades, aquelas árvores que estão lá na roda dos escarnecedores, elas secam, elas murcham. Mas você, porém, você que entretanto escolheu a porta estreita, quando você entrou por ela, as pessoas disseram, vai ser muito difícil, você não chega ao fim. Você não chega ao final, muito pelo contrário. Agora as pessoas olham e admiram. Como pode? Um caminho tão estreito. E com esse calor todo mundo secando, mas as suas folhas estão vivas, as suas folhas estão verdes, porque você é alimentado pelas águas do ribeiro. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus. Nós somos a cidade de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus disse àquela mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, fluirá de ti um manancial aí do teu ventre. Essa é uma palavra profética para nós. Então receba nesta noite, nessa manhã, nessa tarde, madrugada, a hora que você estiver me assistindo e me ouvindo, receba essa palavra sobre a sua vida. Veja, finalizando o verso 3, ele diz assim, que as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. O homem, a mulher, o jovem e a criança que confiam no Senhor, eles têm essa promessa, tanto no Salmo 1, verso 3, tudo que fizer prosperará, quanto em Jeremias também, no capítulo 17, versículo 8, está dizendo que em tempo nenhum deixará de dar o seu fruto, isso é prosperidade. Josué, capítulo 1, versículo 8, se você aplicar a palavra ao seu caminho, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido ou bem-aventurado. E, sobretudo, com aquela satisfação que a palavra de Deus te dá, que a palavra de Deus me dá, em toda e qualquer circunstância. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Curva a sua fronte comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos com base na tua palavra, a palavra que o Senhor nos dá neste dia. Salmo de número 1, versos do 1 ao 3, Senhor. E te agradecemos porque a tua palavra é ofertada à nossa nação de maneira, meu Deus, tão aberta, de maneira que cada pessoa que deseja ter uma Bíblia tenha liberdade de adquirir, comprar, ler e se alimentar todos os dias. Nós sabemos que nem em todos os lugares isso acontece, por isso queremos te agradecer pela tua palavra viva, presente nas nossas vidas. Temos essa liberdade, Senhor. Todos os dias a tua palavra presente em nossas vidas. Obrigado por esse momento devocional em que nós nos unimos para compartilharmos da tua palavra, meu Deus. Obrigado por este alimento diário que nos alimenta e que nos sustenta. Senhor, eu oro agora por vidas que, quem sabe, estavam sendo tentadas, seduzidas a seguir o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores. Estavam sendo chamados a se assentar na roda dos escarnecedores. Meu Deus, estenda a tua mão e a tua misericórdia agora, que haja um clarão,
de luz no espírito, na mente desta pessoa, de maneira que ela enxergue o laço preparado pelo inimigo, Senhor. Que ela seja, meu Deus, conduzida pela Tua palavra a escolher a porta que parece ser tão estreita e tão difícil, mas que conduz ao caminho da salvação. Que esta palavra esteja chegando como uma vitamina celestial, que desperte dentro desta pessoa fome desta palavra, sede da Tua presença, Senhor. Que a partir desse momento que ela se une a nós em oração, ela tenha novos objetivos, ela tenha, Senhor, novos alvos a alcançar, alvos que ligam ao seu reino, alvos que estão presentes na pessoa de Jesus Cristo. Que esta pessoa entenda, meu Deus, que tudo começa no espiritual. Há tanta ansiedade no coração dele e no coração dela por alcançar objetivos materiais. E muitas vezes ele e ela se sentem como, ó Deus, correndo e patinando sem sair do lugar. Mas que essa palavra nessa noite venha trazer este despertar. É preciso desenvolver a comunhão com o Senhor. Isso é um presente tão maravilhoso. Que este teu filho, esta tua filha descubra a preciosidade da comunhão com o Senhor. Ó Deus, e eu creio que ele e ela vão dizer: não há outro bem maior para mim senão o Senhor. E quando isso acontecer, tudo que eles almejam será acrescentado, pois a tua palavra, nós oramos aqui a tua palavra mais uma vez, em Mateus, no capítulo 6, verso 33, vai nos dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que haja paz, que haja um preencher do Senhor neste coração tão insatisfeito, tão agitado, esta pessoa que anda tão ansiosa, que ela seja alcançada agora e que ela conheça a alegria da tua presença preenchendo tudo dentro de si, que ela sinta essa satisfação mais elevada, Senhor. Profetizo que todos os que estão orando comigo agora são bem-aventurados no Senhor. Que a tua palavra cresça na vida deles a cada dia, que todos possam meditar, pronunciar e vivenciar a tua palavra. Que a bênção da salvação, por meio da tua palavra, alcance toda essa casa, alcance toda essa família de maneira poderosa. Eu profetizo agora a cura a quem está doente. Libero esta palavra de cura, libertação a quem está cativo. Que haja harmonia neste lar. Nós repreendemos todo o mal que liberamos sobre esta vida, sobre esta casa. A bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui o nosso encontro deste dia. Lembrando a você, vamos continuar nessa sequência de bênçãos. Então inscreva-se aí no canal, deixa também o seu joinha, tá bom? Ativa o sininho, porque querendo Deus virão mais vídeos para você na série Orando os Salmos. E ainda essa semana eu quero enviar aqui para o canal um vídeo introdutório, onde nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o fim dos tempos, assuntos atinentes ao Apocalipse, à escatologia, vocês vão gostar bastante. Amém? Um grande abraço para vocês e, se Deus permitir, voltamos no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!